Boa noite a todos, bom dia aos amigos do Brasil. Eu já estive aqui algumas vezes, todos me conhecem, né? Hoje nós vamos falar sobre um pouco da história de São Francisco de Assis, o nome que foi adotado para a nossa casa aqui em Perth, o Centro Espírita aqui em Perth. São Francisco de Assis, ele tem uma longa passagem, muito bonita a passagem de São Francisco. Eu vou assim abordar algumas passagens porque a história é muito bonita. Quem tiver interesse de ir mais a fundo sobre a história de São Francisco de Assis, eu gosto do livro do Miramês, São Francisco de Assis, é muito bom. E também tem alguns filmes, O Sol e a Lua, que também é bem legal. Quem tiver interesse em se aprofundar, pode assistir, que vale muito a pena, porque eu acho que São Francisco é um exemplo para todos nós, inclusive nos dias de hoje, mesmo vivido em séculos diferentes, né? Então, São Francisco, ele nasceu em 5 de julho de 1182 e veio a falecer no dia 3 de outubro de 1226, que foi ontem, né? Ele morreu aos 44 anos, jovem, mas naquela época, até que, né, com 44 anos, a gente é velho, né? E o nome verdadeiro de São Francisco foi Giovanni di Pietro di Bernardoni, que foi o nome de batismo de São Francisco. Aqui eu trouxe só uma figura da cidade, né, que o São Francisco ele é um religioso italiano, né, que ele nasceu na Itália, em Assis, na província de Perugia. É uma população com cerca de 20 mil habitantes, isso é só mesmo uma curiosidade. E o São Francisco de Assis, acho que é um dos santos mais não conhecidos, talvez importante na Igreja Católica também. E ele era muito conhecido, e ainda é conhecido, né, pela dedicação aos pobres, pelo amor à natureza e os animais. Ele foi filho de Maria Pica Bulemont, aqui não tem Maria, mas é Maria Pica Bulemont, e Pedro Bernardoni. Deixa eu tirar esse elder daqui. Pedro Bernardoni Maricone. O pai, Pedro Bernardoni Maricone, ele era um rico comerciante na cidade de Assis, com uma influência muito grande, e a mãe, muito religiosa, onde ela tentava instruir Francisco com toda a sua delicadeza de mãe, envolvê-lo com o Evangelho de Jesus. Então, essa veia de São Francisco vem do lado da mãe de religiosidade. Por ser um único filho de Bernardoni, ele teve uma excelente educação, foi muito bem educado, e como todo bom jovem, né, isso em todas as épocas, acho que no mundo, ele gostava de curtir a noite, ele gostava de sair, de se divertir, como todo jovem, e a riqueza do pai proporcionava a ele todas esses confortos de ter uma vida que na época, né, era oferecido, né? Ele não só gostava de sair para a noite, mas ele também tinha ambição de conquistar o título de cavaleiro, né? Título de nobreza, né? Aqui vamos começar a falar sobre a juventude dele. Francisco participou de lutas entre Assis e Perugia e ficou preso por quase um ano. Essa luta, na verdade, foi
uma pequena... os senhores feudais da época queriam cobrar altos impostos, e o pai dele, como comerciante, incentivou muito Francisco a participar dessa guerra em defesa da cidade de Assis. E ele foi para essa guerra e foi capturado, e nesse tempo ele ficou 1 ano preso. Esse 1 ano preso, ele na cadeia fez algumas reflexões, mas ele saiu da cadeia, voltou à vida normal dele, e ele, voltando à vida normal dele, ele começou a ter algumas reflexões do sentido que a vida estava levando ele, qual era o propósito da vida dele, e foi onde ele decidiu a ser um cavaleiro, para defender as honras dos interesses não só da cidade como da igreja, mas ele não se sentia satisfeito, ele via que alguma coisa não estava bem naquele momento, porque Assis, eu não conheço, mas a história diz que Assis existe uma enorme diferença entre os ricos e os pobres, né? E existe um vale, onde esse vale existem todas aquelas pessoas com menos poder material, né? Menos riqueza. E nessa época, esse vale ele era usado para deixar os leprosos, porque naquela época a lepra era uma doença que contaminava muita gente, né? Por questão de higiene, não tinha tanta higiene, as convencionais, né? E os leprosos, eles eram totalmente ignorados na sociedade, então eles eram deixados nesse vale. E nesse tempo, o Francisco, nas suas andanças aos redores de Assis, ele passou por esse vale e ele se deparou com um homem leproso. E quando ele se deparou com esse homem leproso, ele ficou muito envolvido com a situação daquele homem, né? Porque o Francisco, essa veia religiosa que ele trouxe da mãe, ele já tinha, mesmo com toda a riqueza que o pai lhe oferecia, ele tinha um bom coração. A mãe educou ele para ser um rapaz, um homem generoso, um homem que distribuísse o amor dentro dos princípios do Evangelho que Jesus sempre nos ensinou. Então, ele, mesmo sendo rico, com os amigos da mesma sociedade que participava com ele era um rapaz generoso, ele era um homem amoroso. E ele ficou muito tocado nessa andança de cavalo que ele fazia por Assis, quando se deparou com esse homem leproso. E aí foi nesse momento que ele decidiu mudar a trajetória da sua vida, né? Ele olhou aquele homem e começou a repensar: nossa, tantas pessoas com tantas coisas e vivem tão bem, e esses leprosos aqui totalmente afastados da sociedade, esquecidos de tudo, simplesmente deixados a ermos para morrer através da lepra, porque não tinha cura, e morrerem sozinhos, abandonados, sem uma palavra de amor, sem um apoio, um carinho. E foi aí que ele começou a se afastar desse mundo de riquezas, de bens materiais que ele tinha, e passou a se entregar a Deus, a doutrina.
evangélica, né? Aqui é a igreja de São Damião, que quando Francisco ele passa a se converter e começa a seguir assim, o que o Jesus pregou, o amor, disseminar o amor, a ajuda ao próximo, ele, nessa igreja, orando, ele entrou para rezar e meditar na pequena capela de São Damião, semi-destruída pelo abandono. Foi quando ele, de joelho, em oração, aos pés de um crucifixo, quando uma voz, saída do crucifixo, lhe disse: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja que está em ruínas. No primeiro momento, aquele homem ainda que estava iniciando a seguir os caminhos de Jesus, ele achou que deveria reconstruir a igreja materialmente. E nada mais justo, como o primeiro pensamento que acho que todo mundo faz, é catar tudo que pertence para poder vender, fazer dinheiro e reconstruir a igreja. Mas que, na verdade, não foi neste sentido que a mensagem veio até ele. Ele, como acreditou que era para reconstruir, então ele pegou os pertences do pai e começou a fazer dinheiro vendendo as coisas para poder reconstruir a igreja. Mas o verdadeiro sentido da voz que ele disse, vai e reconstrói a minha igreja, é porque neste momento a igreja ela estava caminhando indo por um caminho de muitos interesses materiais, eles se esquecendo o verdadeiro propósito de evangelizar, o que Cristo realmente deixou para que a proposta fosse seguida adiante. Então, Francisco, ele foi o escolhido, vamos dizer assim, de Jesus, um dos escolhidos de Jesus, para que ele continuasse a disseminar o evangelho de Jesus, amando ao próximo, aos pobres, sem distinção de classes sociais. E então ele começou a ter outro sentido para a igreja, né? Após ele ter compreendido a mensagem, ele restaura a igreja como uma instituição, uma vez que ela havia se desviado dos ensinamentos do Cristo e vivia cercada de opulência. Então, a igreja, já naquela época, já vinha ostentando mais do que cooperando para aqueles que eram menos favorecidos, né? Ele fez os votos de pobreza e ele começa a pregar a doutrina. A partir, então, ele percorre as vizinhanças tentando levar o evangelho para todos aqueles irmãos. Nesse momento, ele como é que se diz? Como é que se fala? Ele recusa a herança do pai, ele renuncia, obrigada. Ele renuncia toda a herança do pai e diz ao pai que não vai mais precisar de nenhum bem material do pai. Ele simplesmente abre mão de toda a riqueza e vai seguir o que Jesus tentou pregar há muito tempo. E nisso ele foi até o pai, até achou que ele estava já assim, perdendo com esse caminho, o levando à loucura. Não tinha intenção nenhuma de adquirir seguidores, somente viver a sua vida austera e evangelizar. No momento que ele renunciou à riqueza do pai, ele decidiu realmente abdicar de todos os bens materiais, inclusive de roupa, tanto que
Francisco é conhecido, quando você pensa na imagem de Francisco, ele somente com aquela batina marrom, com aquele cinturão e um crucifixo pendurado à cintura, e que onde para ele era o que estaria mais próximo a Jesus. Os seus sermões, ele não tinha ideia, ele não tinha intenção de ter nenhum seguidor, mas ele era tão cativante, ele era tão modesto, tão amoroso no momento que ele passava o evangelho, evangelizava, que as pessoas passaram a segui-lo. E esse volume de pessoas foi aumentando, e no momento dessas pessoas, ele deu início à fraternidade dos irmãos menores, que se deu início em 1208. Só que essa fraternidade ela foi aumentando, e ele, na época, era necessário uma autorização da igreja para que ele pudesse pregar o que ele trazia consigo no evangelho, né? Então ele não poderia simplesmente sair pregando, ele precisava de uma autorização. Foi quando ele decidiu ir até o Papa Inocêncio III para pedir a aprovação do seu carisma e continuar com aqueles discípulos, aqueles irmãos que estavam seguindo ele, continuar a disseminar o evangelho. No primeiro momento, a história conta que o Papa não recebe de imediato. Ele ficou tomando alguns dias, algum chá de cadeira lá, até o Papa receber, através de um sonho, uma mensagem de um outro Papa que há 189 anos antes dele, parece, se não me engano na data, que falou, ele teve um sonho com esse Papa, falando do vá e recebe, porque ele é a continuidade de Jesus para evangelizar a terra. Então, o Papa o recebe, o Papa reconheceu que era o próprio Deus que inspirava Francisco a viver radicalmente o Evangelho, trazendo vida a toda a Igreja. Ele ficou por um bom período, né, evangelizando, e nesse momento que o Papa aprovou e aceitou que ele tivesse a fraternidade e continuasse, né, a evangelizar, teve um momento das cruzadas, e o Papa falou para ele, vai, né, e defende os princípios da igreja. E Francisco falou assim, mas como assim defende os princípios da igreja? Eu vou a uma guerra levar amor, não vou para matar. E ele foi para as cruzadas, só que ele foi para as cruzadas para auxiliar aqueles irmãos que estavam ali lutando por princípios diferentes, mas ele estava ali para apoiar aqueles irmãos com amor, com dedicação e cuidados na época. Quando Francisco retorna, ele encontra a fraternidade totalmente modificada. E foi uma grande decepção para ele, porque a igreja não é, gente, e veja bem, não é uma crítica, né? A história conta. A igreja, o que aconteceu? Alguns franciscanos da época acharam que a vida que eles estavam levando era muito austera, que não precisava de tudo aquilo. E eles começaram a aceitar alguns benefícios vindos da igreja. Então, começaram a chegar castiçais de ouro, aqueles almoços, jantares super bem servidos, a ceia muito bem servida. Quando Francisco viu aquilo, ele ficou totalmente decepcionado e ficou muito abatido. Mas, como ele já estava totalmente debilitado em razão dos problemas que ele teve na guerra, ele voltou da guerra, ele voltou doente da guerra, ele teve que se afastar
né, da fraternidade, para que ele se recuperasse. Só que, nesse período, ele entrou numa profunda doença. Ele, quando voltou da guerra, ele voltou das cruzadas, ele já voltou cego por conta de uma doença que existia na época, e Francisco, ele veio a falecer, e ele, antes de falecer, ele pede para ir para a floresta, que ele queria viver em contato com a natureza, que ele acreditava que as bênçãos de Deus, como a água, as árvores, os animais, a terra, tudo na criação era uma criação divina, para que também deveria ser amada da mesma forma. E que de um jeito ou de outro, as pessoas, ao longo dos anos, como até hoje a gente vê a degradação, né, do nosso planeta cada vez se tornar maior, né? A gente não pode esquecer que tudo isso Deus nos deu, e nós devemos admirar e ver o tão quanto isso é importante para a nossa vida. O ar que nós respiramos, e tantos desmatamentos, tantos rios poluídos por consequência dos nossos descuidos. Muitas vezes nós poluímos o que Deus nos oferece, o que Deus nos ofereceu com tanto amor, para que a gente pudesse ter uma vida saudável, uma vida prazerosa, com tanta beleza que a gente tem no planeta Terra, né? São Francisco de Assis faleceu, assistido pelos discípulos em Assis, na Itália, no dia 3 de outubro de 1226. 2 anos depois da sua morte, canonizado pelo Papa Gregório, e quarto, né? Quinto? Nono, sorry. Aqui é uma foto da igreja de São Francisco de Assis. Essa igreja, deixa eu ver que eu anotei aqui em algum lugar. Essa igreja, ela tem... Cadê? Eu anotei. Essa igreja, ela foi inaugurada em 1256, e é onde estão guardados os restos mortais de São Francisco de Assis. E ela existe até hoje, né? Quem conhece, não sei quem tem a oportunidade de ir até a Itália e ir para Assis, conhecer, eu acredito que é uma cidade bastante interessante de história, né? Aqui é um resumo, né? A canonização dele foi no dia 16 de julho de 1228, pelo Papa Gregório IX. O principal templo, Basílica de São Francisco de Assis, na Itália. A festa litúrgica dele é 4 de outubro, que é hoje o dia, né, que a gente celebra, e ele é o padroeiro dos animais, né? Tanto que quando a gente pensa em São Francisco, a gente já lembra dos animais ao redor, passarinho, cachorro, gato, papagaio, todos os animais. O que São Francisco nos ensina? Ele pregava amor a tudo o que Deus criou. E isso inclui a natureza e todos os animais que nela habitam. Tratava os irmãos e também pregava para eles. Uma história diz, inclusive, que os pássaros se moviam ao seu redor e observavam como se reagissem às suas palavras. Aqui é uma das frases citadas, porque São Francisco tem várias frases citadas, e todas elas muito lindas, de ensinamento para se refletir muito, é muito bom. Aqui eu trouxe uma: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra.
São Francisco de Assis. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Eu tenho também aqui, que eu não posso deixar de citar, hoje que todos nós conhecemos, o Papa Francisco, ele escolheu o nome Francisco exatamente pensando em São Francisco de Assis. No momento em que ocorria a eleição, né, para que pudesse o Papa ser escolhido, estava ao lado do Papa, que o nome dele é Antônio Bergoglio, né? Jorge Mário Bergoglio. Desculpa, gente. Ele é o Papa desde 2013, né? E ele estava ao lado do melhor amigo dele, o arcebispo Cláudio Cumes. E quando houve o momento de que saíram os votos de que ele foi o eleito, o Papa eleito, o arcebispo abraçou ele e disse para ele: não se esqueça dos pobres. E foi assim que o Papa adotou o nome de Francisco. Não sei se vocês sabiam dessa história, mas eu não sabia também, apesar de, né, a gente ser batizado, né, todos serem católicos, mas a gente não tem muito aprofundamento nas histórias católicas, né? Bom, eu vou encerrar, gente, com a oração de São Francisco. Obrigada a todos que me acompanharam. A história de São Francisco de Assis é muito interessante. Quem tiver interesse, por favor, podem ver o filme, que é bem bacana também. Vamos, então, encerrando, nos acomodando em nossos assentos. Desculpa, vou esperar as crianças que ainda não voltaram. Então, vamos iniciar a oração de encerramento. Vamos nos confortando em nossos assentos, elevando os nossos pensamentos em Jesus, pedindo para que os nossos mentores individuais nos abençoe, nos guie nesta jornada que muitas vezes se faz tão difícil. Que pensemos sempre em Jesus, que pensemos que estamos aqui porque precisamos resgatar e evoluir espiritualmente. E através de sua misericórdia, temos a oportunidade de estarmos unidos, envolvidos em amor, para que juntos possamos caminhar nesta jornada. Encerro com a oração de São Francisco, onde diz o seguinte: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Amém. Obrigada.